Olá, olá, meus queridos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para continuar, a aprender sobre as famílias, e sobre alguns outros assuntos bastante interessantes que a gente vai ver no decorrer do nosso vídeo, certo? Espero que vocês estejam bem, continue assistindo às aulas, certo? Já já nós retornaremos com fé em Deus e nós estaremos aprendendo um pouquinho mais. Eu espero que vocês estejam com bastante disposição ao retornar, certo? Às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a família do P, certo? Eu vou passar a família para vocês, dar uma revisadazinha, na forma de falar, e nós vamos perceber onde nós podemos encontrar essa família, tá? Eu tenho a família do P maiúsculo, Pá, Pé, Pi, Pó e o Pu, certo? E a família do P minúsculo, a gente tem o Pá, o Pé, o Pi, Pó, o Pu, e a gente sabe que a gente tem o Pão, não é isso? Pronto. Então, essas são as famílias da letra P. Pá, Pé, Pi, Pó, Pu. E no minúsculo Pão, que a gente sabe que a gente pode contar com outra palavrinha, com aquela última sílaba. Apesar de que ela mesma, essa última sílaba, ela já forma uma palavra, que é o pão, certo? Então fica bem mais fácil da gente poder identificar essa sílaba, saber falar, Então o pão é essa última sílaba que nós temos aí. Nós já sabemos que o P maiúsculo vai ser escrito em nome de pessoas, nome de cidade, nome de país, nome de rua, certo? Nome de loja, ou qualquer outra coisa que eu atribua ao nome aquele ser, tá certo? Então, essa família do P maiúsculo a gente só vai usar em nome de pessoas e outras coisas que a tia já explicou para vocês, certo? Por isso que ela não vai até o pão, tá bom? Só reforçando para vocês não esquecerem desse detalhe. O minúsculo, a gente sabe que a gente usa em objetos, certo? Coisas que se repetem, objetos que se repetem muitas das vezes. Quadro, cadeira, certo? Apagador, livro. Então, esses objetos que a gente vê com mais frequência, se repete com mais frequência, então eles são escritos com a letra minúscula, certo? Então, por isso que é a divisão da família do P maiúsculo e a do P minúsculo, porque a gente usa as duas, só que de forma diferente, certo? Então, o papel pipocu e o pão minúsculo, então a gente já sabe que usa em diferentes ocasiões. Lembre-se, todas as vezes que eu vou fazer alguma palavra ou começar uma frase, fazer uma frase, eu venho aqui, Paulo é legal, certo? Então, eu falei alguma coisa de Paulo aqui. Paulo é legal. O P maiúsculo, certo? Eu estou usando porque é o nome de pessoa, certo? Então, o P, foi escrito com a letra maiúscula porque é nome de pessoa. Mas se eu começar uma frase, certo? Da seguinte forma. Parei de comer pão, certo? Parei de comer pão. Veja que o nome parei não é nome de pessoas, Mas quando eu começo a frase, eu também escrevo com a letra maiúscula. A primeira, certo? As demais não. Se eu venho aqui, olha. Preciso parar
comecei a frase, mas eu precisei da letra maiúscula, porque todo início de frase também a gente escreve com letra maiúscula, certo? Parar, eu preciso parar. Veja que esse nome parar, na verdade é um verbo, depois vocês vão aprender sobre isso, é com letra minúscula. Por quê? No meio da frase eu não preciso fazer letra maiúscula, a não ser que seja nome de pessoa, de país, certo? Nome de cidade e essas coisas. Caso contrário, vocês vão usar o P minúsculo. Tudo bem? Certinho aí? Certo? Então não tem dúvida com relação a isso, tá? Então vocês vão perceber, né, o uso da família do P das duas formas, tanto com a letra maiúscula, tanto quanto a letra minúscula. Eu venho aqui e coloco o nome, capela, certo? Então veja que a segunda sílaba, essa é a primeira, a segunda sílaba da palavra capela eu escrevo com P, com a sílaba do P. Então eu só preciso identificar onde elas estão, certo? E ela não vai ser escrita com P maiúsculo, tá? Se eu venho aqui, panela, é escrito com P, com a sílaba do P, certo? Mas ela não vai ser escrita com letra maiúscula, por quê? Porque não é nome de pessoa, não é nome de país, certo? Não é nome de nenhum animal nosso de estimação que a gente costuma colocar o nome. Tudo bem por aí? Isso é uma forma só para vocês lembrarem, né, do uso da letra maiúscula e minúscula, para não estar esquecendo, tá? E a forma das sílabas do P da gente poder encontrar. A gente encontra no início da palavra, no meio e a gente também encontra no final. Olha. Copo. Essa é a última sílaba, mas eu consegui identificar a família do P na última sílaba da palavra. Tudo bem? Então, é uma forma só para vocês dar uma lembradazinha mais básica, tá? E não esquecer de conseguir identificar essas sílabas. Tudo jóia? Eu vou apagar aqui, tá? Para a gente poder, rapidinho, falar sobre o uso, ou seja, uso. Eu vou usar uso do C ou da letra G, certo? Quando é que eu uso C ou quando é que eu uso G nas palavras? Simples, simples, simples. A única forma para você saber é você colocando a letrinha ou C ou a letra G e ler a palavra, certo? Gente, a gente não consegue identificar, não, vou colocar qualquer um e tudo. Não, não é dessa forma. A gente vai colocar a letrinha e logo em seguida a gente vai ler. A palavra vai ter sentido? Se tiver, com a letra que você colocou, você permanece. Caso fique, não, vixe, que letra estranha, que palavra estranha quando a gente lê. Então eu vou e troco pela outra letrinha, certo? Eu vou colocar aqui um exemplo, certo? Olha. Deixa eu ver outra sílaba, outra. Veja que eu coloquei o final da palavra todas iguais. Ato, ato, ola e ola. O que é que eu vou fazer nesse momento? Eu vou colocar ou a letrinha C ou a letrinha G, certo? Para eu poder saber qual é a palavra que eu estou escrevendo. Eu venho e boto aqui, olha. Cato. Cato. Vou botar o G nessa de baixo, porque as sílabas finais são iguais. Olha. Cato, vamos dizer que é no sentido de catar alguma coisa. Ah, eu catei um brinquedo, né? A gente não tem essa mania de falar de cato, né? Vamos supor, eu cato meus chinelos que estão no chão, certo? Cato. Veja que com G já me dá uma outra palavra, com um outro sentido. Gato, certo? Então, ao colocar e ler essa palavra,
Então, eu vou saber identificar se essa palavra existe ou não existe, certo? Embaixo tem palavras que vai precisar das duas, certo? Como esse caso, e a gente vai ver nesse caso aqui, ó, certo? Eu vou colocar, ó, cola, gola. Eu tenho a palavra cola? Tenho. Mas eu também tenho a palavra gola, certo? Então, isso vai depender das sílabas que for completar com a coisa. Mas eu tenho outra palavrinha aqui, vamos dizer, olha, pin. Se eu coloco a letra C aqui, ó, pincó, existe a palavra pincó? Na minha concepção, não existe. Eu venho, apago o C e vou colocar e vou ler pingo. Deu para perceber que quando a gente coloca a palavrinha, todas as vezes que você for fazer esse tipo de atividade, vocês colocam a letrinha, uma primeiro, lê. Não encaixou, apaga e coloca a segunda e lê. Tá certo? Se só tiver 2 tipos de letras para vocês completarem. Porque isso não vai alterar se você fizer isso. Ah, te dá muito trabalho. Não, não vai, certo? A questão é a gente poder completar com a sílaba certa, certo? Porque até na hora das avaliações a gente consegue fazer de uma forma melhor, tá certo? Então, vocês não esqueçam de poder usar. Usou uma, não deu certo, usa a segunda para poder verificar se está tudo bem, se ficou tudo legal, certo? Isso é fácil. Por que a gente aprende isso? Porque tem pessoas que têm dificuldade em falar. Gato, gato, né? Às vezes tem uma língua pegada, presa, né? Como a gente conhece. E tem essa dificuldade. Tem pessoas que não têm a língua presa, mas também têm dificuldade em falar, certo? Então, para a gente não poder atrapalhar, às vezes a gente esquece. Meu Deus, a palavra é escrita com C ou com G? E agora? É gato, é gato, né? É cola, é gola. Então, a gente fica nessa dúvida, né? Isso é normal, certo? Até porque a nossa língua portuguesa é um pouquinho complexa, né? Ou seja, tem muitas coisas que a gente tem que aprender, mas a gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente consegue aprender devagarzinho, né? Conforme a gente vai passando, ou vocês vão passando de certo. Então, é olhar, colocou a letrinha C, se não combinou, coloca a letrinha G, certo? Olha aqui, olha. Vou dar um último exemplo aqui, para vocês verem. Vou botar o C, e digo, é cafeta, é cafeta, não, é o quê? Gaveta, certo? Outra palavrinha aqui. Vou botar o C. É come, come, de comer. Se eu venho e tiro o C, boto o G. É gome, gome. O que é gome? Então, gome é uma palavra que a gente eu particularmente não consigo identificar o que é um gome, certo? Mas come, eu consigo identificar, certo? Então, vai ter palavrinhas que só vai precisar literalmente usar uma letra, ou C ou G, nunca os dois. Já tem palavrinha que pode usar os dois, como cola, gola, gato, gato, certo? Tem vaca, vaga, olha lá, vá, aqui eu vou botar o C, K, mas aqui eu vou botar vaga, certo? Então, essas duas palavrinhas também a gente conhece. Vaca, que é um animal, e vaga, que é um espaço que, olha, a vaga do estacionamento está vazia, ou seja, eu tenho um espaço, uma vaga para colocar o meu carro. Tudo bem? Joinha? Vamos para o último assunto, certo? Que é o uso do plural.
Como é que vocês vão fazer? Esse é beleza, beleza pura, não tem o que falar, certo? Sobre o plural. Por quê? Olha, todas as vezes que eu tenho uma palavra, o que é o plural? É quando eu tenho aquele objeto mais de uma vez. Vamos supor, eu tenho aqui, vou ver se eu faço um pirulito, tá? Aqui eu já tenho outros pirulitos. Pronto, aqui é um pirulito, certo? Aqui eu tenho um pirulito. Então a palavra vai ficar assim, no singular. Pirulito. Por quê? Porque eu só tenho um. Quando esse objeto ou outra coisa torna-se mais de um, se eu só tivesse dois aqui, olha, eu já tenho essa palavra no plural. Por quê? Porque eu tenho mais de um. Então, quando eu tenho mais de um, eu faço, olha, pirulitos. O que é que eu fiz? Acrescentei somente a letrinha S no final da palavra. Só. A única forma a única coisa que eu alterei da palavra só foi o S. Por quê? Porque esse objeto me tem mais de uma unidade, tem 2 unidades, certo? Podia ter 3, podia ter 10. Pronto. Essa palavra vai permanecer no plural. Tudo bem? Certo? E aí a gente vai ver que as palavras de princípio, né? Depois vocês vão aprender mais. A gente vai aprender primeiro hoje o básico. Nós sabemos que nós temos as vogais A, E, I, O e U, certo? Então, no final dessas palavras, certo? A gente acrescenta, ou seja, coloca a letrinha S, quando tem as palavras, para poder colocar no plural. Eu tenho aqui, ó. Eu vou botar aqui. Bola, certo? Final A, café. Final E, jabuti. Final I, bolo. Final O, urubu. Urubu, final U, certo? Vamos lá. Então, veja que todas as palavras, no final, ela vai ter as vogais A, E, I, O e U. A, E, I, O, U. Então, eu já coloquei para vocês perceberem. Eu aqui, essas palavras aqui só estão no singular, ou seja, aqui eu só tenho uma boneca, um café, um jabuti, um bolo e um urubu. Quando eu pego essas palavrinhas, coloco no plural, bolas, com S. Então, eu tenho o quê? Mais de uma bola, certo? Eu tenho 2, tenho 3, tenho 10. O importante é que eu tenho mais de uma bola. Aqui eu só tenho uma bola, certo? Aqui não, já tenho 2, já tenho 3 bolas. Por isso que a palavra foi para o plural, tudo bem? Palavra café. Eu venho, olha, escrevo a palavra completa, gente. Isso é fácil, café. Oi, desculpa. E venho e coloco a letrinha S, desculpa. E fica cafés, certo? Jabuti. Eu vi um monte de jabutis. Jabutis, certo? Bolo. Olha lá, copio a palavra igual, ó, bolo. Final, S, bolos, porque eu tenho mais de um bolo, certo? E por fim, urubu. Uru, e bus. Porque tá com a mão baixinha aqui, fica certo? Ó, copiei a palavra completa, urubu, e só fiz acrescentar a letrinha S, jabutis, cafés, balas, certo? Então, essa é a forma do plural, certo? Tem uma palavra no singular e passo ela para o plural.
somente acrescentando a letrinha S. Esse é o princípio. Depois a gente vai aprender outros tipos de plural, certo? Que a gente conhece. Principalmente, eu conheço e vou transmitir para vocês de uma forma legal. Veja aí na sua casa se você tem algum objeto que se repete, certo? Quando você junta ele, pegue uma colher, você fala a colher. Quando você junta, não vai ser a colher. Apesar de que o plural de colher é diferente desses, tá? Mas quando você junta esse bocado, então você vai dizer a colher. Não, já tem uma porção de objetos juntas, então vocês vão colocar essa palavrinha no plural. Certo? Tudo bem? Eu tenho um monte de carrinho. Um monte. Pronto. Quando você pega aquele carrinho só e diz aqui, ó, esse é o meu carrinho que eu mais gosto. Tudo bem. Esses são os carrinhos. Porque tem mais de um. Aqui tem mais de um, mas aqui você separou, só tem um. Um carrinho, uns carrinhos. Certo? Então, vai diferenciar quando eu tenho só um e quando eu tenho mais de um carrinho juntos. Tá certo? Tudo bem? Por hoje é só, né? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo para assistir novamente. Não esqueça de fazer as atividades, dá uma lida na leitura, certo? Isso é importante, porque daqui a pouquinho nós vamos retornar com fé em Deus, com saúde, para a gente aprender um pouquinho mais. Olha, um beijo no coração, fique com Deus e até amanhã.